Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje gravando mais um vídeo aqui pro canal. Se você não me conhece, eu te convido a vir me conhecer. Meu nome é Ari, tenho 33 anos, sou mãe de 3 meninos e no vídeo de hoje eu vou abrir meu coração, gente. Hoje eu vou falar sobre o meu bem mais precioso, que são meus filhos. Hoje a gente vai falar também sobre as questões de saúde deles, como é que foi criar eles até aqui. E é isso, gente. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a vir nos conhecer, fazer parte da nossa família. E é isso, bora pro vídeo. Então, nesse vídeo de hoje, eu queria abordar sobre o assunto dos meus filhos, queria falar sobre a questão de saúde deles, sobre como é que foi chegar até aqui, como é que foi criar eles. Então, gente, eu sou mãe de 3 filhos e 3 filhos que têm questões de saúde diferentes. Eu sou mãe do Juan, que tem 16 anos e é autista. Eu sou mãe do João Vicente, de 8 anos, tem problema de audição e visão. E sou mãe do Noah, que está num processo de cura da PLV, que tem 9 meses. Bom, gente, vamos começar pelo Juan. Fui mãe do Juan com 17 anos, na adolescência. Que período, gente, foi muito difícil. Por quê? Porque a minha base principal, que era minha mãe, estava passando por um momento muito difícil, né? Para quem não sabe, vou compartilhar aqui, eu perdi minha mãe para as drogas. Minha mãe tinha 48 anos quando ela decidiu entrar para esse mundo. E eu tinha 15 anos. Quando chegou meu 17, engravidei do Juan. E foi uma gravidez, assim, cheia de altos e baixos, porque o pilar que eu precisava não tinha, não estava estável, né? Então, eu me firmei no pai dos meus filhos, né? O que acontece? O Juan nasceu, e nesse período que ele nasceu, ali já comecemos a entender e descobrir o que real se tratava Juan. Juan nasceu com cistoplexo no cérebro. Ele nasceu com uma má formação no crânio e dessa má formação os médicos começaram a se atenar a outras questões de saúde. Então fizeram exames e constataram o cistoplexo na área frontal do cérebro, né? E isso então ele foi fazendo tratamento, acompanhando, né? Para saber como é que isso ia evoluir. Quando o Juan fez 10 meses, esse cistoplexo sumiu. Foi o mesmo período também que o Juan entrou para uma escolinha, porque eu precisava trabalhar. E, gente, ali começou todo o problema, sabe? Porque o Juan não se adaptava, o Juan chorava, ele mordia as crianças, ele fazia de tudo para não estar naquele ambiente, naquele lugar, enfim. Isso tudo foi passando para os médicos, né? Questão dele. O Juan foi crescendo, chegou num ano e pouco, o cisto já tinha sumido, o cérebro já tinha absorvido, né? E então, achamos assim, não, o problema era isso, o problema sumiu, o cérebro absorveu e tá tudo certo. Infelizmente, não. O Juan começou a mostrar atrasos no desenvolvimento. O Juan não falava, o Juan fazia as necessidades na roupa ainda. O Juan foi fazendo as necessidades na roupa, gente, até os 4 anos. Então, ele não falava, ele fazia as necessidades na roupa. Ele não brincava com outras crianças, ele nem sequer chegava perto delas. E quando as crianças chegavam perto dele, ele batia nas crianças para as crianças se afastar. Ou ele chorava incessavelmente. A gente começou então os tratamentos com o neurologista, eles fazerem pesquisas, né? Porque naquela época não se falava em autismo, naquela época se falava em retardo mental não específico ou atraso mental. Então, o Juan fez testagem psicológica de QI, que isso comprova que a criança tem sim uma deficiência e qual é o grau de noção que aquela criança tem em questão de idade. Por exemplo, o Juan tinha 5 anos e o atraso mental dele constava como se ele fosse uma criança de 2, né? Questão cerebral. Então, gente, foi um período bem difícil, bem complicado. Ele era uma criança muito diferente das outras, né? Ele batia, ele tinha síndromes de raiva. Então, gente, era terrível, terrível, literalmente terrível. E nesse mesmo período, eu tava me despedindo da minha mãe. Eu perdi minha mãe, eu tinha 20 anos. Gente, eu achava que tava difícil o mundo, sabe? Com ela. E daí eu fui entender que o mundo poderia ser muito mais difícil sem ela. E foi, gente. Porque eu tinha que lidar com meu filho no meio dessa situação e também tinha que aprender a conviver com o luto, com a depressão, com tudo, porque esse período foi o momento que tudo aconteceu. Eu entrei em depressão, o meu filho, eu não conseguia entender, né, o que se tratava de questão de retardo mental,
qual era o procedimento, o que ia ser feito, porque os médicos também não colaboravam em grandes questões, porque também eles não sabiam grandes questões para atender ele. Bom, o Juan foi crescendo, fomos fazendo atendimento no CAPS, ele foi medicado, as coisas começaram a mudar a partir do momento que ele fez uso da medicação. O Juan começou a ficar mais concentrado, o Juan começou a ficar mais sociável, mais falante, então isso foi mudando conforme ele foi fazendo terapia e conforme ele foi tomando medicação. Hoje o Juan tem 16 anos, gente. Só quem passou lá atrás e viu quem era o Juan e hoje quem vê o adolescente que ele é, gente, realmente, ele ainda não se enquadra dentro do mundo perfeito como o mundo que nós vivemos. Ele vive o mundo dele e eu super entendo e respeito isso. Porque conforme foi passando os anos, eu fui aprendendo a lidar com ele, a gente foi aprendendo a lidar com a situação e junto a gente amadureceu. Hoje o Juan, né, tá nessa fase de adolescente e, gente, ele é um filho de ouro. Um filho de ouro, de ouro, de ouro. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele, porque ele me ajuda em casa, ele é um menino que é da escola para casa. Infelizmente, questão do autismo, né? Ele não consegue se socializar, né? O mundo dele é estar no quarto dele, é estar no celular dele, é estar com os irmãos, é estar assistindo uma televisão. E por mais que ele tenha 16 anos, gente, ele ainda assiste Dora Aventureira. Ele ainda assiste desenhos infantis, né? Por quê? Porque ele tem 16 anos, mas a mentalidade dele, gente, ainda tá em regresso, né? E então, é conforme o tempo vai passando, conforme as coisas vão se adaptando, eu acredito plenamente que hoje a gente já fala em questão de emprego, né? Ele tem sim vontade de trabalhar, ele tem vontade de conhecer outros lugares, outras pessoas. Ele já se fala também em processo de namorar. Então, a gente acredita que a gente chegou no ápice do momento, né? Que é o que a gente esperava. A gente sabe que ele pode ser que ele se enquadre muito mais dentro de um padrão de uma vida adulta, ok. Mas também pode ser que não. Pode ser que meu filho esteja com 30 anos e ele esteja dentro da minha casa ainda. Mas eu super aceito e super entendo e respeito o posicionamento dele. Bom, falando de João Vicente. João Vicente nasceu dia 17 de abril de 2017. Aí foi outra bomba, gente. O que aconteceu? Não aceitava a gestação, porque eu não queria engravidar naquele período. Eu entrei em depressão no período da gestação, ao ponto que os médicos faziam consultas semanais com medo que eu cometesse alguma coisa contra a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha esse momento que eu estava sofrendo muito, que eu não aceitava, mas eu sabia que eu também tinha que ser forte, porque eu precisava ser mãe. Quando o João nasceu, gente, esse dia foi um dia, assim, que tenso também. Por quê? O médico, ele nasceu de parto normal, gente, parto assim, ó, super rápido. Nunca ganhei um filho tão rápido, eu achava, né? 4 horas de trabalho de parto. Ele nasceu de parto humanizado, super bem, até então saudável, tudo. Fomos pro quarto, ele foi para o neonatal, né? E eu fiquei no quarto para recuperação, né? Para depois ele poder ter acesso a ele e amamentar. Nesse período chegou no quarto uma assistente social. Ela veio conversar comigo, ela veio perguntar se eu estava bem. Eu disse que sim, que estava me recuperando, que estava tudo bem, que o parto foi tranquilo. E questões emocionais também, lógico, né, gente, por eu ter passado por um período de depressão, então o medo deles era uma depressão, continuar a depressão e o pós-parto. Mas, gente, eu tava super bem, sabe? Tava super bem mesmo esse dia. E daí, então, ela pegou e falou assim pra mim: mãe, eu precisava conversar contigo sobre o teu filho mais velho. Teu filho, né, que era o primogênito até então, preciso conversar um pouquinho com ele e tirar algumas informações. Eu falei, não, tá bom, tudo bem. E daí ela me perguntou, falou que o Juan, né, que é meu filho mais velho, era autista, que tinha 99% de chance do meu segundo filho desenvolver o autismo também. E, enfim, foi indo passar conversa. E daí ela falou assim, tinha uma questão que ela tinha que resolver comigo sobre o meu bebê que recém tinha nascido, mas ela precisava trazer ele para mim ver ele antes mesmo da gente ter essa conversa. Pois bem, ela foi lá, no neonatal, trouxe ele e largou ele no colo. Gente, sem roupa, assim, sabe? Só de fraldinha e um paninho, assim, um coelhinho por cima. E daí, esse momento, ela pegou e falou assim pra mim: olha bem pro teu filho. Tu vê alguma diferença nele? Algo de diferente nele? Eu olhei, 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 olhei. E ele tinha os 2 pezinhos, ele tinha as 2 mãozinhas, ele tinha a boca, ele tinha nariz, ele tinha olho, sabe? Ele tinha os bracinhos, as perninhas. Bom, pra mim, chorava como outro bebê normal.
Não consigo ver nada de diferente nele. Daí ela pegou e disse assim pra mim: bom, mãe, vou te mostrar essa parte da orelhinha dele e vou te mostrar a outra orelhinha. Prontamente, ela me mostrou uma, depois me mostrou a outra. Nesse momento, ela disse assim pra mim: tu consegue ver a diferença? Sim, gente, eu consegui ver uma diferença. O João Vicente nasceu com uma má formação congênita. A orelha direita dele não se formou 100%. Esse canalzinho do ouvido aqui era fechadinho, não tinha esse buraquinho aqui do ouvido, e aqui tinha, por exemplo, tipo umas berruguinhas que se chama apêndice auricular. Então, daí, ela falou assim pra mim: tu consegue entender, mãe, que teu filho nasceu com uma má formação? Eu falei: perfeitamente. Eu entreguei pro Senhor. Eu sabia que se Deus me mandou, eu ia ter força para criar, eu ia ter força para fazer o que tinha que ser feito. Então, a partir dali, João Vicente passou por vários exames para ver se ele não tinha algum problema com ligação ao rim, né? Que poderia vir desenvolver por causa da má formação da orelhinha. Bom, mas, pois bem, gente, passou. O João Vicente operou, né? Fez o canalzinho do ouvido, tirou a apêndice auricular. E a gente sabia que a audição dele não era igual de uma orelha para outra. Ele fez o teste da orelhinha, então apareceu a ausência auditiva. E também foi um outro percurso. Por quê? Porque precisava tratar, precisava acompanhar, enfim. O que acontece? João Vicente, realmente, além da má formação da orelhinha, ele tinha baixa audição. Ele ouvia cerca de 20, 30% daquela orelhinha. E na outra ouvia 100%. Super aceitei, segui o tratamento, né? João Vicente chegou em torno do 7, 8º mês. Ele começou a aparecer desvios nos olhinhos. A gente via que ele não acompanhava o olhinho, que o olhinho ficava tremendo. Então, isso eu passei para o neurologista, porque como era em questão genética, né? Então, tinha que ter um neurologista para acompanhar. Passei para ele, eu falei: olha, o olhinho dele, em momentos, fica assim, assim, e fui explicando. Ele disse para mim que realmente podia sim desenvolver por causa da má formação genética, e isso era uma síndrome que afetava o ouvido e afetava a visão. Então, ele desenvolveu astigmatismo, miopia, estrabismo, enfim, N coisas e baixa audição. Então, a gente sabia que era o ouvido e os olhos. Quando o João Vicente chegou na faixa etária de 9 meses, já estava na escolinha, porque ele entrou para a escolinha com 7 meses, porque eu precisava retornar a trabalhar, né, gente? Porque a vida não era um morango. E muitas vezes o pai deles me deixou ausente com eles, então eu precisava dar a minha raça por eles. Então, larguei ele na escolinha com 7 meses, e nesse período da creche, tem as viroses, né, gente? Virose, gripe, diarreia, essas coisas que acontecem com o bebê normal a partir do momento que começa a frequentar as escolinhas com outras crianças. João Vicente pegou uma gripe. E era espirro, era febre. Ok, passou-se uns dias, levei no médico. O médico falou: mãe, é uma virose, tá tudo bem, sabe? Medica em casa e tá tudo certo. Passou-se mais uns dias, ele chorava, gente, incessavelmente. Era muito difícil. E aquela febre que baixava, gente, 39, 40, 39, 40. Eu morava do lado do hospital de clínicas, então a emergência eu vivia lá. Teve um tal dia que chegou, isso já tinha se passado uma semana, chegou-se um tal dia que João Vicente, ele simplesmente não conseguia mais sentar. Que ele já sentava, ele já gatinhava, e ele não conseguia mais sentar, ele só chorava, gente. Levei ele de volta para o hospital. E no hospital eles fizeram exames e acusaram que meu filho estava com meningite. Gente, que momento. Foi um momento, assim, muito delicado. Eu até me emociono porque, gente, é muito difícil tu tá no hospital com teu filho e tu não tem ninguém. Ninguém. Eu não podia ir em casa tomar banho, porque eu tinha que tomar banho no hospital, porque eu não podia arredar meu pé de lá. Bom, enfim. João Vicente tratou a meningite, graças a Deus se curou, né? Não teve sequelas até então, mas foi um momento bem difícil, assim. Quando o João Vicente chegou, completou 11 meses, beirando um ano, já estava preparando tudo, gente, para a festinha de um ano dele. Tudo. E era para ser da fazendinha. Uma semana antes do aniversário dele, eu vi que a orelha dele chegou da escolinha com a orelha inchada.
Eu achei, foi um mosquito que picou. Passou-se mais uns 2 dias, ele acordou com a boca inchada. Passou-se mais uns dias, ele acordou com a mão inchada. Falei, gente, não é normal, ele tá tendo uma reação alérgica de alguma coisa. Levei no médico, o médico falou, mãe, pode ser picada de mosquito, pode ser N coisas. Vamos dar um antialérgico e vamos observar. Não tava tendo febre, gente, até então. No terceiro dia começou a dar febre. Febre alta. Eu falei, bom, vou ter que levar ele no médico de novo. Levei ele no médico. Até então não acusava nada, gente. Eles falavam, mãe, pode ser um resfriado. Ok. Vamos medicar e vamos observar. Ok. Faltando 5 dias para o aniversário dele, ele começou a, de noite, criar uns vergões no corpo. Parecia assim que tinham batido nele. Que eram uns vergão arroxados, assim, todo o corpo. No outro dia, de manhã, acordo assim aqui, não tava mais. Levei no médico, perguntei, né, mais uma vez, em questão disso. E, então, eles liberaram, falaram, não, vai para casa, porque é uma reação alérgica, pode ser N coisas, enfim. Faltando 2 dias para o aniversário dele, o corpo inteiro dele, gente, começou a inchar, incessantemente. Era a boca inchada, era nariz inchado, era olho inchado, era tudo inchado, e começou a sair. Gente, eu não sei explicar para vocês. Parecia machucado, mas não era machucado. Parecia sarampo, mas não era sarampo. Olha, gente, sei que o corpo dele todinho ficou tomado dessas coisas vermelhas, meio arroxada. O corpo inteiro, gente. Deus do fio do cabelo, do cabelo, da cabeça até o dedão do pé. Levei no médico, eles falaram. O pediatra dele, me lembro, João Henrique até, o nome do pediatra dele que me acompanhou a gestação. E todo o período do neonatal, que é o pós-parto, né? Pós-nascimento. E ele olhou para mim e falou assim, Ariane, eu tenho 30 anos de profissão e eu nunca vi isso. Nunca vi nada igual. Poderia te dizer que era sarampo, poderia. Mas ele fez os testes de sarampo, gente. Foi mandado lá para a central do Rio Grande do Sul. E não constou sarampo. Então, nesse período, ele começou a ter espasmos pulmonar. Ele foi internado. Ele ficou mais de 15 dias em observação, só tomando antialérgico, porque eles não sabiam o que fazia, porque aquilo eles nunca tinham visto. Então, graças a Deus, assim, que Deus foi maravilhoso. Mais uma vez eu me vi no hospital sozinha com meu filho. Tendo que revezar, tendo que ir na escola levar o meu grande, tendo que ir para o hospital, tendo que deixar o meu grande na casa de gente desconhecida, estranha, porque não tinha onde deixar. E graças a Deus, gente, passou. Hoje o João tá com 8 anos, hoje o João é uma criança muito falante, muito extrovertida, sabe? Sim, gente, ele segue a questão que ele, da audição, que ele ouve pouco, segue a questão que ele tem que usar óculos, né? Mas é só isso, gente. Graças a Deus que todos os outros problemas Deus se encarregou e cuidou. Mas não foi fácil chegar até aqui. Tive o Noah, outubro do ano passado. Gente, eu me organizei para essa gestação. Mas antes mesmo de falar disso... Bom, gente, parei. Antes mesmo... Bom, gente, e daí nesse período, né, aconteceu tudo isso. João Vicente cresceu. Quando os meninos estavam... Quando o João estava com 3 anos, eu me separei do pai deles. Já tinha ficado casada há 13 anos. E para mim foi estopim, sabe? Porque cada dia ficava mais difícil, sabe? Cada dia eu tinha que carregar o fardo sozinha, cada dia eu tinha que trabalhar e cuidar dos meus filhos, eu tinha que fazer tudo enquanto ele estava em casa sentado, sabe? Assistindo eu me ralar na vida. Me separei, eu falei, não, pra mim, gente, chega, porque não tem mais força, não tinha mais força para lutar com aquilo ali. Então me separei, botei meus filhos um em cada braço e fui embora. E nesse período que eu fui embora, eu passei por mais um desafio. Como é que era criar 2 filhos literalmente sozinho. Porque por mais que o pai não era o grande pai, mas ele estava ali ainda, né? Pelo menos eu sabia que ele não estava tão sozinho. Mas esse não disse, né? É a cabeça da gente que cria isso, que a gente precisa ter alguém, né? Só que na realidade a gente não precisa. A gente precisa ser forte, a gente precisa confiar em Deus. E então peguei e fui embora com meus filhos, botei o meu filho embaixo de cada braço e fui o quê? Fui fazer unha, fui trabalhar no que eu sabia, fui fazer unha, fui fazer cabelo, fui limpar a casa. Olha, gente, eu trabalhei assim, infinitas coisas, sabe? Eu saía de casa às 7 horas da manhã, pegava um filho em cada braço, uma mochila para cada um, uma vianda para cada um, largava na casa de uma senhora amiga que me ajudou nesse período
e ia trabalhar. Chegava, buscava eles e chegava na minha casa 11h30 da noite. A gente só tomava banho e deitava, porque no outro dia tinha de novo que eu trabalho de sábado, domingo, feriado, tudo. Então, gente, passou-se mais um período. Eu conheci o pai do meu bebê. Graças a Deus, guria, que foi um anjo. Graças a Deus mesmo, foi um anjo que caiu na minha vida. Porque eu ali descobri o que era amar alguém de verdade, o que era me abrir minha vida para outra pessoa, sabe, novamente, poder confiar, poder acreditar. E ele foi pilar, sabe, gente, porque realmente ele nunca foi padrasto. Ele tem os filhos dele criados. Então ele nunca foi padrasto, então ele não saberia como seria ser padrasto. Então a gente foi aprendendo um com o outro, sabe? Meus filhos também nunca tiveram padrasto, ele também nunca tinha sido. Então a gente começou a viver isso, sabe? Aos poucos, gradativamente. Em poucos meses, gente, a gente conquistou. Veja bem, eu saí da casa do pai dos meus filhos, uma casa que eu ajudei a pagar. Eu deixei móveis e deixei tudo para ele. Eu não levei nada, somente as roupas. E então fui morar de aluguel, né? E daí, nesse período, quando eu conheci o meu companheiro, né, o pai do Noah, poucos meses a gente tinha se juntado, em poucos meses a gente estava dando entrada na nossa primeira casa, em poucos meses a gente estava comprando nosso primeiro carro, em poucos meses a gente estava com a nossa vida estruturada, em menos de 6 meses de relacionamento. Quando eu digo, né, eu vivi uma vida inteira com uma pessoa que só me tirou. Em menos de 6 meses, Deus me deu tudo que eu não tive em 13 anos. E a gente sonhava, assim, em ter nosso filho, sabe? Em reconstruir uma família. E então nasceu o Noah. O Noah também foi uma gravidez totalmente complicada, por questão de idade, em questão de saúde, e em várias questões. Noah nasceu um bebê pig, né? Baixo do peso, do percentual para faixa etária de idade gestacional. Mas, gente, até aí tava tudo bem, porque ele só nasceu pequeno, tá, gente? Mas foi o parto mais rápido que eu tive na vida, porque ele nasceu em menos de 2 horas. Em questão de bolsa estourar, em questão de o neném nascer, 2 horas. Parei a BR. Bom, gente, então, enfim, Noah nasceu e para nós foi aquela grande alegria, a gente estava esperando por ele. E o que acontece? Noah, quando tava chegando os 20 dias do Noah, ele não pegava o peito, gente, de jeito nenhum. Ele dormia, o que dava, o que não dava. A gente estimulava ele, né? Pegava no pezinho, apertava a mãozinha, fazia um trem com ele, ele não mamava. Quando chegou nos 20 dias, a gente viu que ele não estava desenvolvendo. Não estava, né? Virando um bebê, ficando tamanho de bebê. Por mais que a gente sabia que nasceu pequeno. Mas, daí o que acontece? A gente levou ele na unidade onde ele nasceu, né? No hospital referência, onde ele nasceu. E falei pro pediatra o que estava acontecendo. Ele falou, não, mãe, questão deve ser porque ele não tá pegando o peito direito. Vamos tentar, né? Ou de outras maneiras, vamos insistir no peito, porque ele vai pegar o peito. Se os outros filhos mamaram o peito, ele vai pegar o peito. Ok, voltei para casa com ele. E nesse período dos 20 dias, até chegar um mês do Noah, esse período de 10 dias, gente, ele começou assim num choro desesperador. Cólica, mas era cólica. E daí ele regurgitava demais, ele tinha refluxo. E ao mesmo tempo chorava com muita dor na barriga. Voltamos na maternidade. Expliquei o que estava acontecendo. E nesse período de 30 dias, o Noah mais ou menos com um mês e um dia, um mês e 3 dias, a gente descobriu que ele era APLV. Gente, eu nem fazia ideia o que era PLV. Nem sabia o que era tolerância ao leite de vaca, nem sabia que tinha essa tolerância, sabia que tinha tolerância à lactose. Mas enfim, esse período aí também foi desafiador. A gente passou pelo nosso percurso, a gente passou por momentos difíceis. Gente, uma lata de leite custava R$300. E eu tava com meu marido em casa, que tinha se acidentado no trabalho, com o braço quebrado, cheio de ferro no braço, não podia me auxiliar em grandes coisas. Eu tinha que fazer comida. No pós-parto, gente, tinha que fazer comida, eu tinha que atender filho, eu tinha que atender o bebê, eu tinha que auxiliar meu marido para poder tomar banho, porque aquele braço dele não conseguia fazer nada, a mão inchada desse tamanho. Ele se tentava se desdobrar, fazia esforço ainda, de, pelo menos, para tentar segurar o bebê no colo. Bom, gente, foi o caos. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, que graças a Deus hoje o Noah está com 9 meses, está passando pelo processo de cura da PLV, não foi um período fácil, assim como não foi de nenhum dos 3 dos meus filhos. Mas eu acredito que Deus, ele é maravilhoso.
Hoje a única falta que eu tenho, infelizmente ainda, é da minha mãe, porque eu sei que se ela tivesse aqui hoje, gente, eu ia ser muito mais forte. Porque quando minha mãe faleceu, a minha coragem foi embora. Eu era uma guria destemida, eu não tinha medo de nada e nem ninguém. Eu ia buscar minha mãe nos piores lugares. E hoje eu me vejo paralisada pelo medo, né? Porque a gente é mãe, pessoa que bem como me diz, né? Quando tu for mãe, tu vai entender. Quando tu tiver a minha idade, tu vai entender. Quando teu filho né, bater de frente contigo, tu vai me entender. E isso eu ouvia muito e não acreditava. E hoje eu vivo isso, sabe? Mas é isso, gente. Ser mãe não é uma tarefa fácil. Ser mãe é uma batalha diária, gente. É uma luta diária. A gente se desdobra, a gente para a nossa vida para viver a vida deles. Por mais que a gente sabe que eles vão crescer, eles vão virar adulto e vão seguir a vida deles. Mas o nosso dever como mãe é sim estruturar a vida deles, é dar educação, é dar princípio, é dar valores, né? Mas eu posso dizer para vocês que hoje eu me vejo assim, uma mãe realizada, porque meus filhos, eles são a maior benção que eu tenho. Eles me pouparam de muitas coisas que eu pensava na minha cabeça. Gente, já pensei no pior. Eu já pensei em desistir, eu já pensei em acabar com tudo, eu já pensei em entregar pro pai. Gente, foi momentos muito difíceis. Então hoje quem me olha assim, ah, mas que mãe maravilhosa tu é. Eu aprendi a ser. A vida me ensinou a ser. Deus me ensinou a ser. Deus cuidou de mim assim, com todo o coração, com todo o carinho, porque todas as mãos que eu não tive, Deus foi a mão principal, ele me carregou no colo todo esse período, gente. Eu agradeço esses filhos maravilhosos que eu tenho. Eu agradeço a vida que eu tenho por poder ter saúde e cuidar deles. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu sei que o vídeo ficou extremamente longo, mas é uma história que eu precisava contar, que muita gente tem que entender, que por mais que só o bebê, né, muito mais o bebê aparece do que os outros filhos, a gente tem que respeitar, porque hoje eles são grandes, hoje eles não querem aparecer. Hoje eles querem viver no anônimo, eles não querem estar, né, estar no meio da frente de um celular. Mas é isso, gente, sabe? Eu agradeço. E se você já gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar com um amigo, o YouTube entender que esse vídeo é relevante e me ajudar. Também me siga lá na rede vizinha, lá no meu Instagram, que lá eu posto vídeo diariamente. É isso, beijos e até o próximo.